O autodomínio como portal de transformação, com base em Sócrates, a alma se torna invencível quando aprende a governar a si mesma. Você já se sentiu cansado, mas não de corpo, cansado da própria mente? Já teve aquela sensação de viver em um labirinto interno onde os mesmos pensamentos, emoções e reações se repetem? Mesmo quando você promete que vai mudar? Essa é a prisão mais comum e mais invisível da nossa era. Vivemos tempos em que tudo é acelerado. A informação é infinita, as vozes são muitas e a alma silenciada. A maioria das pessoas não está cansada porque trabalha demais, mas porque pensa demais, sente demais e comanda de menos. Elas não estão exaustas do mundo, mas de si mesmas. Esse é o sofrimento invisível de milhões. Viver sob o domínio de emoções que surgem sem controle, pensamentos que não se calam, impulsos que sabotam as melhores intenções, a ansiedade que paralisa, a raiva que explode, a tristeza que invade, a culpa que sussurra. Tudo isso cria uma guerra invisível, e o campo de batalha é você. Mas e se for possível mudar seu eixo interior em apenas 3 dias? Não estamos falando de fórmulas mágicas ou de promessas vazias. Estamos falando de reconexão com seu poder mais silencioso e mais esquecido, o autodomínio. Autodomínio não é autocontrole rígido, é soberania vibracional. É quando você deixa de ser refém do mundo interno e começa a escolher, com consciência, como deseja viver. É a diferença entre ser empurrado pelos ventos da emoção ou ser a âncora no meio da tempestade. Sócrates dizia: "Conhece-te a ti mesmo." Mas não se referia a autoconhecimento superficial, baseado em frases prontas, arquétipos ou testes online. Ele falava de um mergulho profundo, direto na raiz do ser. Conhecer-se para então transformar-se. E aqui está o paradoxo moderno. Nunca se falou tanto em autoconhecimento e nunca se viveu tão pouco em coerência. O ego adora consumir conteúdos espirituais, filosóficos, motivacionais, mas rejeita o silêncio, a disciplina, a prática diária. Por quê? Porque o ego teme perder o controle, mesmo que esse controle seja o que está te afundando. A alma, por outro lado, deseja apenas uma coisa: voltar para casa. E o caminho de volta é o autodomínio, porque só quando você aprende a comandar a si mesmo é que pode parar de lutar contra o mundo. Carl Jung dizia: aquilo que você nega te submete, o que você aceita transforma. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você para de fugir de si e começa a habitar a própria presença. Este vídeo é um convite para você sair do barulho e entrar na frequência da sua essência. Você vai conhecer os 7 pilares do autodomínio. Eles não são regras, são chaves. Cada um abre uma porta dentro de você que esteve trancada por anos. Cada pilar é um reencontro com o que é essencial, profundo, verdadeiro. E o mais incrível? Você não precisa de 30 dias, nem de um retiro espiritual. Com presença, verdade e intenção, em apenas 3 dias você começa a mudar sua vibração. Mas para isso, você precisa começar agora. Então, antes de seguir, curta este vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que está em guerra interna e comente aqui embaixo: "Eu escolho o comando interior." Essa frase é mais do que um comentário. Ela é uma declaração de poder. Um sinal para sua mente e sua alma de que algo está mudando. Porque a verdadeira mudança não começa com grandes decisões. Ela começa com um silêncio, uma respiração, uma escolha. Agora respira, sente o corpo e mergulha comigo nessa jornada de reencontro. Porque o que você está buscando também está te buscando. Vamos começar. Pilar 1. Vigilância emocional, o guardião invisível da alma.
Você já se perguntou quem está no comando quando você explode de raiva? Ou quando se fecha, silenciosamente, em um gesto de autoproteção? Quantas vezes você respondeu algo sem pensar? E depois se arrependeu profundamente? A maioria das nossas reações não é escolha consciente. São programas emocionais antigos, gravados em nossa biologia, que agem por nós antes mesmo que possamos pensar. Esse é o primeiro obstáculo do autodomínio. A ilusão de que estamos no controle quando, na verdade, estamos apenas repetindo padrões inconscientes. O primeiro pilar do autodomínio é a vigilância emocional. E não, vigilância não é repressão. Não é lutar contra seus sentimentos ou fingir que não sente. Vigilância é presença vibracional em tempo real. É o ato sagrado de observar o que nasce em você antes que se transforme em palavra ou ação. Imagine por um momento que dentro de você existe um sentinela silencioso. Ele não julga, ele não corrige, ele apenas observa. Esse sentinela é o seu eu desperto, a parte de você que, quando presente, impede que a criança ferida assuma o volante. Ele se manifesta quando você respira antes de reagir, quando você sente sem se afundar, quando você escuta o que se move antes de se mover com isso. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a nossa opinião sobre as coisas. Essa opinião é emocional antes de ser racional. E o sentinela emocional é quem pode impedir que a emoção se transforme em destruição. A neurociência nos ajuda a entender isso. A amígdala cerebral, responsável por nossas respostas emocionais mais primitivas, como medo, raiva e defesa, é ativada em milissegundos. Quando você é confrontado, rejeitado ou frustrado, essa região do cérebro acende como um alarme. Mas existe um espaço entre o estímulo e a resposta. E é exatamente nesse espaço que o autodomínio nasce. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de campos de concentração, escreveu: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta. E em nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Essa frase resume o poder da vigilância emocional. Não é sobre nunca sentir raiva. É sobre escolher o que fazer com ela. Não é sobre nunca se magoar. É sobre decidir como reagir à dor. Reações automáticas são como correntes invisíveis. Elas se formam na infância, nos traumas, nos exemplos que vimos, nos medos que aprendemos a cultivar. Mas a boa notícia é: você não é obrigado a repeti-las. Você pode treinar sua consciência para reconhecer a chegada de uma emoção e não embarcar nela. Uma prática simples, mas poderosa, é o que chamamos de ritual do sentinela interior. Toda vez que sentir um pico emocional, raiva, ansiedade, julgamento, pare. Respire profundamente 3 vezes, com consciência. Pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me ensinar? Ou, essa resposta está vindo do meu centro ou da minha ferida? Só depois decida o que fazer ou dizer. Esse pequeno ritual treina o cérebro a criar espaço entre o impulso e a ação. E com o tempo, esse espaço se amplia. Você começa a ver as emoções chegando como ondas e aprende a surfar, ao invés de se afogar. Marco Aurélio escreveu em seus diários: se você é perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação sobre ela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Autodomínio é isso, o poder de revogar. Revogar o velho programa, revogar o reflexo inconsciente, revogar a narrativa de que eu sou assim mesmo. Você não é seus impulsos, você é quem os observa. Mas, atenção, a vigilância emocional exige compaixão. Você vai falhar, vai reagir, vai cair em velhos padrões. E tudo bem, o sentinela não está ali para punir, mas para lembrar.
Ele é a sua presença amorosa em meio à turbulência. Nos próximos 3 dias, proponho um exercício. Anote, no final do dia, 3 momentos em que você reagiu emocionalmente. Identifique o que sentiu, o que fez e o que poderia ter feito com mais presença. Sem julgamento. Apenas registro e consciência. Esse simples ato de autoobservação já inicia o processo de autodomínio. Porque onde há luz, a sombra começa a se dissolver. A vigilância emocional é o primeiro pilar, porque sem ela, você não tem acesso a nenhum outro. É ela quem te devolve o comando. E nesse comando, você começa a deixar de ser uma marionete das circunstâncias, para se tornar um guardião da própria alma. Quer seguir essa jornada com firmeza? Então, comente abaixo. Eu escolho observar antes de reagir. Vamos seguir juntos. Pilar 2. Simplicidade radical. A espiritualidade silenciosa da descomplicação. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da mente. É uma exaustão silenciosa, causada pelo excesso de escolhas, de estímulos, de expectativas. Um barulho constante dentro de nós que não dá trégua. Pensamentos sobre o que fazer, o que falar, o que resolver, o que sentir. Uma complexidade emocional que, embora pareça profundidade, é, na verdade, o ego tentando se manter ocupado para não encarar o vazio. Esse é um dos maiores inimigos do autodomínio, a complicação desnecessária. O segundo pilar do autodomínio é a simplicidade radical. Não como um estilo de vida minimalista no sentido estético, mas como uma filosofia profunda de reencontro com o essencial. É escolher, deliberadamente, perder o que nos pesa, o que nos distrai, o que nos fragmenta. Lao Tse, no Tao Te Ching, escreveu: na busca do Tao, a cada dia se aprende. Na prática do Tao, a cada dia se perde. Perde-se o desnecessário, até que reste apenas o essencial. Essa frase resume o coração desse pilar. A vida espiritual verdadeira não é feita de excessos, mas de esvaziamentos. A alma não precisa de mais conteúdo, ela precisa de espaço. Na prática, isso significa eliminar o supérfluo que rouba sua presença. E aqui não estamos falando apenas de objetos ou compromissos. Estamos falando de pensamentos, emoções, cobranças internas, ruídos externos. Quantas vezes você se viu pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, com a sensação de que nenhuma delas fazia sentido? A simplicidade radical começa com a coragem de dizer não. Não ao excesso de notificações. Não às conversas vazias. Não à necessidade de sempre estar certo, de sempre estar ocupado, de sempre ter uma opinião sobre tudo. Não à ideia de que você precisa resolver tudo agora. Essa simplicidade não é passiva, ela é profundamente ativa. Ela exige uma escolha vibracional clara. Descomplicar para reconectar. Sêneca, mestre do estoicismo, ensinava que a alma se torna mais leve quando se contenta com menos. Ele não se referia apenas a bens materiais, mas também a pensamentos e emoções. Porque quanto mais você deseja, mais escravo se torna. Quanto mais você se sobrecarrega, mais perde o fio condutor da sua essência. E o autodomínio exige leveza. Não uma leveza superficial, mas uma leveza estrutural. Aquela que surge quando você deixa de lutar contra o fluxo natural da vida. Aqui vai um exercício prático de 72 horas que pode transformar completamente sua frequência. Durante os próximos 3 dias, reduza intencionalmente tudo que for excesso. Elimine estímulos desnecessários. Desligue notificações. Evite redes sociais. Diminua a exposição a ruídos externos. Simplifique decisões. Escolha roupas, refeições, rotinas com antecedência para não dispersar energia em escolhas banais. Diminua o volume do mundo interno. Respire mais, fale menos. Escute o corpo. Permita que a quietude te ensine algo novo.
Esse exercício não tem como objetivo tornar sua vida estéril ou rígida. Ele visa abrir espaço, espaço para a alma respirar, espaço para a verdade se manifestar. Nietzsche dizia: a profundidade deve ser escondida. Onde? Na superfície. E há muita profundidade na vida simples. Na xícara de chá saboreada com presença. No silêncio antes de responder. No olhar que observa sem julgar. O ego teme o silêncio, porque no silêncio ele perde o palco. Mas a alma floresce no silêncio. E quanto mais você simplifica, mais você escuta. E quanto mais escuta, mais reconhece a sua essência, que sempre esteve ali, debaixo de toda essa bagunça. Carl Jung escreveu que só aquilo que somos realmente tem o poder de curar. Mas como encontrar o que realmente somos, se estamos sempre cercados de ruídos? A simplicidade radical é um ato de cura. Ela remove camadas, ela reduz o excesso, ela te devolve a si mesmo. E nesse espaço limpo, você começa a sentir algo que há muito tempo estava esquecido: paz interior. A verdadeira espiritualidade não precisa de cenário, ela precisa de espaço. Ela não precisa de mais conhecimento, mas de mais presença. E a presença só floresce onde há espaço. Por isso, escolha perder. Perder o excesso. Perder a urgência. Perder a necessidade de provar. Perder o que nunca foi seu, mas você carregava mesmo assim. Porque é nesse perder que o essencial finalmente pode aparecer. E o autodomínio é exatamente isso. A coragem de ser essencial. Se isso faz sentido para você, comente aqui embaixo. Eu escolho o essencial. Estamos juntos nessa jornada. Pilar 3. Intenção focada. A mente como instrumento de alquimia. A mente é uma ferramenta extraordinária, mas também pode ser uma armadilha cruel. Tudo depende de uma única coisa: foco. Você já reparou como sua energia se fragmenta quando sua atenção está dispersa? Você tenta meditar, mas pensa nos boletos. Tenta conversar, mas está preocupado com o que vem depois. Vai dormir, mas a mente não para. A maioria das pessoas não sofre pela falta de capacidade. Elas sofrem pela falta de direção vibracional. Porque onde a atenção vai, a energia flui. E onde a energia flui, a realidade se molda. Esse é o terceiro pilar do autodomínio. Intenção focada. Não basta desejar uma vida melhor. É preciso sustentar, com clareza e firmeza, a frequência daquilo que se quer manifestar. Joe Dispenza, estudioso da neurociência da transformação, diz: quando a intenção é clara e a emoção é elevada, o campo responde. Essa frase é poderosa, porque ela revela um segredo. Não é o pensamento isolado que cria a realidade. É a coerência entre mente e coração, entre intenção e emoção, entre foco e vibração. Mas, na prática, isso é raro. Vivemos com foco fraturado. Cada notificação que recebemos quebra nosso eixo interno. Cada comparação que fazemos nas redes sociais nos desconecta da nossa própria jornada. Queremos paz, mas focamos no medo. Queremos clareza, mas cultivamos caos. Queremos abundância, mas vibramos escassez. A mente sem foco se torna inimiga. Ela cria cenários catastróficos, reforça crenças limitantes, reproduz memórias dolorosas. E o pior, ela nos faz acreditar que estamos pensando, quando, na verdade, estamos apenas reagindo. Intenção focada é escolher, a cada instante, onde você deposita a sua atenção e com qual energia você sustenta esse foco. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas essa qualidade não é apenas o conteúdo dos pensamentos. É o quanto esses pensamentos estão alinhados com o seu centro. É o quanto você pensa o que escolheu, e não o que herdou ou foi condicionado a repetir. A mente
é uma forja alquímica. Ela transforma ideias em realidade, mas só quando usada com presença. Por isso, aqui vai uma prática simples e poderosa para cultivar a intenção focada. Exercício de visualização vibracional com respiração coerente. Escolha uma emoção que deseja manifestar. Paz, clareza, poder, conexão, coragem. Sente-se em silêncio, de preferência com os pés no chão, olhos fechados. Inspire profundamente por 5 segundos. Expire por 5 segundos. Faça isso por 2 minutos para acalmar o corpo. Agora visualize-se vivendo essa emoção, não como uma imagem estática, mas como uma cena em movimento. Você caminhando com confiança, você falando com serenidade, você agindo com firmeza. Sinta essa emoção no corpo. Deixe ela se espalhar como calor. Respire dentro dela. Mantenha essa prática por 5 minutos, diariamente, por 3 dias. Essa prática alinha o coração com o cérebro, a emoção com a intenção. E esse alinhamento muda tudo. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê suporta qualquer como. O seu porquê precisa estar vivo, precisa ser sentido. Não pode ser só uma ideia bonita. Tem que vibrar. Quando você foca sua intenção com clareza e emoção, você se torna um emissor vibracional poderoso. Você emana uma frequência que o universo entende, porque ela vem do seu centro, não da sua carência. Mas atenção, intenção não é obsessão. Não é forçar um resultado. É sustentar a frequência independente do resultado. É se tornar agora aquilo que deseja ver no mundo. Carl Jung dizia: tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E a mente que não é guiada pela intenção, é guiada pelo medo. Por isso, autodomínio mental é o poder de escolher o foco, mesmo quando a vida tenta te arrastar para longe dele. Nos próximos dias, observe sua mente como quem observa um cavalo selvagem. Ela vai tentar correr, vai resistir, vai se distrair. Mas com gentileza, traga ela de volta, sempre, ao seu eixo, à sua intenção, ao seu centro, porque a mente focada é uma ponte entre o que você deseja e o que você vibra, entre o que você é e o que pode se tornar. E quando essa ponte se fortalece, você não vive mais à deriva. Você vive em direção. Se você sente que esse é o próximo passo na sua jornada, comente abaixo. Eu escolho focar com presença. A mente é um templo, e a intenção é o fogo sagrado que o mantém aceso. Pilar 4. Coragem de não reagir. O poder oculto da renúncia ativa. Você já percebeu como reagir parece natural, quase inevitável? Alguém te ofende, e você responde. Uma situação frustra, e você explode. Um medo aparece, e você se fecha. É como se a reação viesse antes da escolha, antes mesmo do pensamento. E, de certa forma, isso é verdade. Porque muito do que chamamos de ação é, na verdade, reação automática, profundamente enraizada em padrões emocionais inconscientes. A raiva, a defensividade, a ironia, a fuga, são mecanismos de proteção que o ego construiu ao longo de anos. Eles parecem te proteger, mas, na verdade, te aprisionam. Por isso, o 4º pilar do autodomínio é um dos mais desafiadores e também mais transformadores: a coragem de não reagir. Nietzsche escreveu: quem não pode obedecer a si mesmo será comandado por outros. Essa obediência interna é o coração desse pilar. Porque a verdadeira força não está em revidar, está em sustentar o silêncio enquanto a tempestade passa. Muitas vezes, a reação é uma forma disfarçada de autoproteção. Quando reagimos, sentimos que estamos no controle, que estamos nos defendendo. Mas, na verdade, estamos apenas alimentando um ciclo antigo, um ciclo onde o externo comanda o nosso interno. Não reagir, então, não é fraqueza, é renúncia ativa.
renúncia a repetir o velho, renúncia a responder do mesmo lugar, renúncia a ser controlado por aquilo que te fere. Mas como fazer isso, na prática? Imagine um cenário comum. Você está em uma conversa difícil. A outra pessoa levanta a voz. Um tom de acusação surge. E dentro de você, algo se acende. O corpo esquenta, o peito contrai, os pensamentos aceleram. Tudo dentro de você grita: responda, ataque, defenda-se. Esse é o momento exato em que o autodomínio pode nascer. Aqui entra a prática do que chamamos de ritual do segundo atraso. Simples e poderoso. Toda vez que perceber um impulso emocional forte, pare. Inspire profundamente. Conte mentalmente. 1001, 1002. Só então, escolha. Essa pausa de 2 segundos é o tempo necessário para reativar o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela decisão consciente. É nesse microtempo que a magia acontece. Você deixa de reagir e começa a responder. Você deixa de ser efeito e começa a ser causa. Essa prática exige coragem, porque o silêncio desconcerta. Ele desarma o outro. E, mais importante, desarma você mesmo. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. E isso vale não apenas para pessoas, mas para padrões. Cada vez que você escolhe o silêncio firme, ao invés da resposta impulsiva, você se liberta um pouco mais. Mas atenção, não reagir não é engolir tudo. Não é se calar por medo. É escolher o momento certo, a palavra certa, a vibração certa. É saber que, às vezes, a resposta mais poderosa é um olhar calmo, uma respiração profunda, um não dito com firmeza, um sim dito com clareza. Carl Jung dizia: o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Não reagir é, muitas vezes, aceitar o que está surgindo, sem alimentar, sem entrar no jogo. É um treino. E como todo treino, exige repetição, falhas e paciência. Mas a cada vez que você escolhe não reagir, algo dentro de você se fortalece. É como se, aos poucos, a alma tomasse o lugar do ego e o silêncio virasse um campo de força. Nos próximos dias, observe. Quais gatilhos ativam suas reações automáticas? O que você sente no corpo antes de reagir? Onde seria possível aplicar o segundo de atraso? Anote suas experiências. Reflita sobre elas. Isso não é apenas autocontrole, é autocomando energético. Porque cada vez que você não reage, você transforma a vibração do ambiente. Você quebra um ciclo ancestral. Você muda o destino de uma conversa, de um dia, de uma relação. A coragem de não reagir é o portal para um tipo de poder que o mundo não ensina. O poder do silêncio intencional, da firmeza que não grita, da presença que não se abala. E quando você começa a viver a partir desse lugar, você percebe que não precisa vencer discussões, não precisa ter sempre razão, não precisa revidar. Você só precisa sustentar quem você é. E isso transforma tudo. Se essa prática ressoou com você, comente aqui embaixo. Eu escolho o silêncio que transforma. Vamos seguir. Pilar 5. Verdade radical. O corte energético da autoilusão. Há uma ilusão sutil que impede a verdadeira transformação. A ideia de que estamos despertos, quando ainda estamos adormecidos dentro de nós. Dizemos que queremos mudar, que desejamos paz, que buscamos equilíbrio. Mas, se observarmos com sinceridade, veremos que nossa vibração ainda repete o velho. Esse é um dos pontos mais delicados do autodomínio. A autoilusão espiritual. Quando usamos palavras elevadas, mas mantemos atitudes incoerentes. Quando falamos sobre amor, mas ainda julgamos. Quando dizemos que confiamos, mas nos agarramos ao controle. Quando declaramos presença, mas estamos ausentes de nós. O quinto pilar é o mais desafiador porque não lida com o mundo externo, mas
com o que está oculto dentro de você. Ele exige coragem vibracional para enxergar aquilo que preferimos ignorar. Carl Jung disse: até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. A verdade radical é como uma lâmina de luz. Ela corta aquilo que está encoberto. E onde há corte, há liberação. Onde há liberação, há espaço para a presença. Autodomínio, nesse nível, não é sobre parecer bem. É sobre ser inteiro. É alinhar o que você pensa, sente, fala e faz. É viver em coerência com a sua verdade mais íntima, não com a imagem que deseja passar. Imagine por um instante. Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes você se sabotou, mesmo depois de afirmar que mudaria? Quantas vezes você ensinou algo que ainda não praticava? Essas pequenas incoerências não são pecados, são oportunidades. Elas revelam os pontos de desconexão entre sua intenção e sua vibração. E aqui entra uma prática simples, porém poderosa: o diário das incoerências. Durante os próximos 3 dias, ao final de cada dia, escreva: quais foram os momentos em que minha ação contradisse minha intenção? Onde minha energia não sustentou o que eu dizia querer? Que padrões se repetiram? Que emoções surgiram nesses momentos? Esse exercício não é sobre se julgar. É sobre ver com clareza, porque só aquilo que é visto pode ser curado. Viktor Frankl dizia: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mas não há mudança sem verdade, e a verdade nem sempre é confortável. Ela exige desapego da autoimagem, da vaidade espiritual, da necessidade de controle. A verdade radical é um chamado à humildade. É admitir que você ainda reage, que ainda teme, que ainda se sabota. E isso não te torna fraco, te torna humano em processo. Nietzsche dizia: aquele que luta com monstros deve cuidar para que não se torne um monstro. E a luta mais difícil é contra os monstros internos disfarçados de virtudes. O orgulho que veste a roupa da autoconfiança. O medo que se disfarça de prudência. A raiva que se esconde sob o nome de justiça. Autodomínio não é perfeição, é transparência. É dizer: eu ainda erro, mas estou observando, estou escolhendo diferente, estou presente para mim. Esse tipo de verdade tem um impacto energético profundo, porque a vibração que vem da autenticidade quebra contratos vibracionais com a dor. Ela dissolve máscaras, ela purifica relações, ela atrai experiências mais alinhadas. Quando você vive em verdade, o universo começa a responder com clareza. Não porque tudo fica mais fácil, mas porque você para de se sabotar energeticamente. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E reagir com verdade é o maior ato de coragem espiritual. Nos próximos dias, abrace a incoerência com amor. Não para aceitá-la como definitiva, mas para entendê-la como sinal. Onde há incoerência, há uma ferida chamando por luz. O corte da verdade pode doer no início, mas essa dor é libertadora. É a dor da casca que se quebra, do personagem que se desfaz, do velho eu que cede espaço para o verdadeiro eu. E quanto mais você vive em verdade, mais leveza você sente, mais alinhamento você experimenta, mais autodomínio você conquista, porque não há poder maior do que o de ser quem você realmente é, sem máscaras, sem medo, sem fuga. Se esse pilar tocou algo dentro de você, comente aqui embaixo: eu escolho viver com verdade. Seguimos juntos. Pilar 6. Rotina estoica. Micro-hábitos de firmeza energética. Transformação não acontece por acaso. Ela não surge de um dia bom, nem de um conteúdo inspirador.
Ela é resultado da repetição intencional de pequenos gestos, feitos com alma. E é isso que muitos não compreendem. Não é a intensidade, mas a constância que constrói o autodomínio. O sexto pilar é sobre isso, sobre a prática silenciosa, invisível, mas profundamente transformadora dos micro-hábitos conscientes. É o que chamamos de rotina estoica. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, escreveu: "A alma que não se acostuma à disciplina será arrastada pelas circunstâncias." E ele tinha razão, porque a mente que não tem um eixo será conduzida pelo caos. A energia que não é intencional será absorvida pelo ruído. Por isso, autodomínio exige estrutura vibracional. Mas não se trata de uma estrutura rígida. Trata-se de pequenos rituais diários que ancoram sua presença. Rituais simples, curtos, mas que, quando repetidos com presença, criam um campo de coerência interna. A rotina estoica se apoia em 3 momentos fundamentais do dia. 1. Manhã. Intenção. O que você faz nos primeiros minutos do seu dia define o tom energético das próximas horas. Se você acorda já mergulhado nas redes sociais, nas urgências, no medo, todo o seu campo vibracional se fragiliza. Por isso, a primeira prática da manhã é estabelecer a intenção. Antes de qualquer estímulo externo, pare por 2 minutos. Respire profundamente. Pergunte-se: com que energia eu quero viver hoje? E então declare essa energia. Hoje eu escolho a calma. Hoje eu escolho a firmeza. Hoje eu escolho o silêncio. Essa simples prática realinha sua frequência antes mesmo que o mundo possa interferir. Marco Aurélio dizia: "A alma se harmoniza com o universo quando ela vive em conformidade com a razão." E a razão não é frieza, é direção, clareza, propósito. 2. Meio-dia. Pausa estoica. Ao longo do dia, é fácil se perder. As emoções se acumulam, a energia se dispersa, o foco se dilui. É nesse ponto que entra o segundo hábito, a pausa estoica. No meio do seu dia, crie um espaço sagrado de 2 minutos. Pare o que estiver fazendo. Respire. Observe como está seu corpo, sua mente, sua vibração. Sem julgamento, apenas consciência. Se algo estiver desalinhado, esse é o momento de reajustar. Lao Tse dizia: "Se você está deprimido, está vivendo no passado. Se está ansioso, está no futuro. Se está em paz, está no presente." Essa pausa é o retorno ao presente. É um renascimento vibracional no meio da rotina. 3. Noite. Silêncio ativo. Encerrar o dia com presença é tão importante quanto iniciá-lo. O terceiro micro-hábito é o silêncio ativo. 5 minutos de total silêncio antes de dormir. Desligue os dispositivos, apague as luzes. Sente-se ou deite com os olhos fechados e apenas escute, não seus pensamentos, mas sua vibração. Como você está terminando o dia? Com pressa? Com culpa? Com gratidão? Com peso? Com leveza? Essa escuta é ouro, porque ela revela o que não coube nas palavras. Ela mostra o que ficou vibrando mesmo após os eventos passarem. Joe Dispenza afirma que o cérebro, durante o sono, consolida os estados emocionais mais recorrentes do dia. Ou seja, dormir em silêncio e presença cria uma nova frequência para o subconsciente, e isso molda profundamente a forma como você acorda. A beleza da rotina estoica está na simplicidade. Ela não exige grandes rituais, ela exige verdade. E com o tempo, esses pequenos gestos começam a se tornar parte de quem você é. O café da manhã vira um ato meditativo. A pausa no meio do dia vira um reinício. O silêncio da noite vira um abraço. Você não precisa de grandes mudanças. Precisa apenas de pequenas escolhas, feitas com alma, repetidamente. Epicteto nos lembra: se você deseja melhorar, esteja satisfeito em parecer tolo
ou ignorante em relação ao que não conhece. Em outras palavras, não busque perfeição, busque consistência. Nos próximos 3 dias, pratique esses 3 micro-hábitos. Manhã, intenção. Meio-dia, pausa estoica. Noite, silêncio ativo. Não pule, não negligencie. A alma sente quando você se compromete com ela. E aos poucos, você vai perceber que o autodomínio não vem de fora. Ele nasce daquilo que você repete com verdade. Se esse pilar te inspirou, comente aqui abaixo. Eu escolho a repetição consciente. Seguimos firmes. Pilar 7. O fator esquecido. Sua frequência fala mais alto que suas palavras. Há algo em você que chega antes da sua presença física. Algo que entra em um ambiente antes do seu corpo. Que toca as pessoas mesmo antes de você abrir a boca. Esse algo é sua frequência vibracional. Você pode dizer que está em paz, que está no controle, que está curado. Mas, se a sua vibração estiver fragmentada, tensa, acelerada, o corpo fala, o olhar entrega, o ambiente responde. Este é o 7º pilar do autodomínio, talvez o mais sutil, e justamente por isso, o mais poderoso, porque sua frequência fala mais alto do que suas palavras. Muitos pensam que autodomínio é algo que se pratica apenas na mente ou no comportamento. Mas há um nível mais profundo, o nível vibracional. É o campo que você sustenta em silêncio. É o que o outro sente de você, mesmo sem saber explicar. Epicteto dizia: o que está em nosso poder são nossas ações e reações. O que não está é a opinião dos outros. Mas o que poucos percebem é que a opinião dos outros, muitas vezes, não nasce do que você diz, mas do que você emana. É sua frequência que define como o mundo te percebe. Mais ainda, é ela que atrai ou repele situações, pessoas e oportunidades. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que vibra. E o mais profundo é que o corpo sabe disso antes da mente. Quantas vezes você se sentiu desconfortável perto de alguém, mesmo sem motivo aparente? Quantas vezes alguém parecia perfeito nas palavras, mas havia algo estranho no ar? Esse estranho é a incoerência vibracional. É quando a boca diz uma coisa e o campo diz outra. Por isso, o autodomínio precisa ser vibracional. É nesse nível que a transformação se consolida. Carl Jung dizia: não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, não importa o quão absurdo, para evitar encarar sua própria alma. E encarar a alma significa sentir a sua vibração. Perceber se ela está fragmentada, tensa, incoerente, acelerada, ou se ela está íntegra, calma, centrada. Mas como se conectar com essa frequência? A resposta está no silêncio. Silêncio não é ausência de som, é presença plena no agora. É onde o corpo, a mente e a emoção se alinham. É onde sua vibração revela sua verdade mais íntima. E é por isso que a prática proposta aqui é simples, mas profundamente transformadora. Caminhada de silêncio consciente. Separe 15 minutos do seu dia. Caminhe sem celular, sem fone de ouvido, sem conversar. Esteja presente no movimento dos seus pés, no som da sua respiração, no toque do ar sobre a pele. Não tente pensar em nada. Também não tente controlar a mente. Apenas sinta sua frequência. Essa prática parece sutil, mas ela revela algo essencial. Como está o seu campo interno sem interferência externa? Você sente paz? Ou inquietação? Você sente clareza? Ou dispersão? Nietzsche escreveu: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E muitas vezes, esse silêncio dos bons começa dentro. Começa quando esquecemos de cuidar da nossa frequência. Quando deixamos que a pressa, o medo, a comparação e o ruído dominem o nosso campo sutil. Mas aqui está a beleza. Você pode escolher sua vibração. Sim, você pode acordar e dizer:
Hoje eu escolho vibrar firmeza. Hoje eu escolho vibrar serenidade. Hoje eu escolho vibrar integridade. E o mais impressionante, quando você sustenta essa frequência com constância, o mundo começa a responder. As situações mudam, as pessoas mudam, ou melhor, você muda, e então tudo se reorganiza ao seu redor. Sêneca dizia: "A felicidade é não precisar de felicidade." Essa frase pode parecer enigmática, mas ela revela um ponto profundo. Quando sua frequência está alinhada, você não busca nada fora. Você não precisa se provar, nem se defender, nem convencer, porque você é. Você se torna um campo, uma presença, uma força silenciosa. E essa é a maior manifestação do autodomínio. Não a força que grita, mas a energia que sustenta. Não o argumento que vence, mas a frequência que transforma. Nos próximos dias, experimente viver menos com palavras e mais com presença. Respire antes de responder. Observe antes de agir. Sinta antes de pensar. E, acima de tudo, cuide do seu campo como quem cuida de um templo, porque ele é. Se esse pilar falou com sua alma, comente aqui embaixo. Eu escolho vibrar com verdade. Seguimos firmes, silenciosos, poderosos. A transformação como disciplina silenciosa da alma, com base em Sêneca, Sêneca dizia: "Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito." E talvez essa seja a grande verdade esquecida dos nossos dias. A vida não está nos escapando por falta de oportunidade. Ela está sendo soterrada pelo excesso de distrações, de medos, de reações inconscientes. Mas algo em você decidiu parar, respirar, observar. E isso, por si só, já é um ato de coragem. Você não escolheu este vídeo por acaso. Você está aqui porque sente, mesmo que lá no fundo, que é hora de voltar ao centro. Hoje, você percorreu um caminho que não é fácil, mas é transformador. Você conheceu os 7 pilares do autodomínio. E agora, vamos relembrá-los, com o coração aberto, não como teoria, mas como sementes vibracionais. 1. Vigilância emocional, o guardião invisível da alma. Você aprendeu que muitas das suas reações não são escolhas, mas automatismos emocionais. E que a vigilância verdadeira não é repressão, é presença em tempo real. É o poder de observar, antes de agir. 2. Simplicidade radical, a espiritualidade silenciosa da descomplicação. Você viu que a complexidade é, muitas vezes, uma defesa do ego. E que quanto mais você simplifica, mais sua alma pode respirar. O essencial não grita. Ele sussurra no vazio deixado pelo excesso. 3. Intenção focada. A mente como instrumento de alquimia. Aqui, você acessou o poder do foco como ferramenta de criação. Quando intenção e emoção se alinham, o campo responde. Autodomínio mental é presença, é direção, é coerência. 4. Coragem de não reagir. O poder oculto da renúncia ativa. Você descobriu que a força mais profunda é a que escolhe o silêncio diante do caos. A renúncia ativa é a alquimia espiritual. É a pausa que devolve o comando ao seu ser. 5. Verdade radical. O corte energético da autoilusão. Neste ponto, você foi convidado a se encarar com profundidade, a observar, sem julgamento, onde você ainda se sabota. Porque a verdade não dói, ela liberta. 6. Rotina estoica. Micro-hábitos de firmeza energética. Você entendeu que grandes mudanças nascem de pequenos rituais. 3 momentos do dia, manhã, meio-dia e noite, como pilares para sustentar sua vibração. Disciplina vibracional é o solo onde a alma floresce. 7. O fator esquecido. Sua frequência fala mais alto que suas palavras. E aqui, você foi lembrado de que tudo em você vibra, que sua presença precede suas ações e que cuidar da sua frequência é cuidar do mundo ao seu redor.
Esses pilares não são etapas para uma vida idealizada. Eles são âncoras para uma vida real, viva, vibracional, alinhada com a sua essência. Marco Aurélio escreveu: "O que te perturba não são os eventos, mas a tua interpretação sobre eles." E quando você muda o ponto de onde observa, tudo muda ao redor. Você não precisa de anos para começar. Precisa apenas de 3 dias. 3 dias de intenção, de prática, de presença. Porque em 3 dias, você não muda tudo, mas muda o lugar de onde tudo parte. E isso transforma tudo. O autodomínio é isso, a escolha de sustentar o seu centro, mesmo quando o mundo te convida ao caos. É a prática silenciosa da alma que sabe: eu sou maior do que tudo aquilo que tentaram me destruir. Por isso, se este conteúdo tocou sua alma, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa reencontrar o próprio eixo e escreva aqui nos comentários: em 3 dias eu escolho voltar para mim. E nunca se esqueça: você é o ponto de partida da sua própria paz. Frase motivacional final: você não precisa vencer o mundo, só precisa vencer a si mesmo, com presença, com verdade, com amor. Nos vemos na próxima jornada, com firmeza, com alma e com gratidão.